sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu queria falar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. Mas afinal, por que essa lei existe? Por que ela foi criada? Por que se viu a necessidade de se criar uma legislação para regulamentar o uso dos dados pessoais pelas empresas? De pronto, eu já queria falar com vocês o seguinte: vocês aqui, como consumidores no seu dia a dia, vocês sabem que a gente fornece os nossos dados o tempo todo e a todo momento, sem a gente saber o que de fato é obrigatório a gente fornecer e o que a gente fornece sem necessidade. Porque se você parar para pensar no dia a dia, a gente fala os nossos dados o tempo todo para todo lugar que a gente vai. Então, se a gente vai na farmácia comprar um remédio, a moça pergunta: qual que é o seu CPF? Pra que você quer meu CPF? Eu só tô comprando um dipirona. Não, é pra ver se tem desconto. Tudo bem, a gente quer desconto. Sempre que a gente vai na farmácia, a gente acaba pegando ali um monte de coisas que a gente acaba querendo um descontinho ali na hora. Mas às vezes você quer comprar um remédio, um dipirona, R$3 que seja, você vai querer um desconto de R$3? Tudo bem, mas vai sair muito mais caro para você fornecer o seu CPF em troca de um desconto naquele medicamento do que efetivamente ser beneficiado pelo desconto em si. Então a gente tem que começar a se questionar por que a gente fornece tanto os nossos dados e passar a criar a consciência do porquê isso acontece. Então é na farmácia quando você vai comprar um remédio, é num supermercado que você vai passar ali no caixa, a moça pergunta: você quer participar de um sorteio de um carro no mês que vem? Você só precisa preencher essa ficha com o seu cadastro. Aí você vê os seus dados, precisam de todos os seus dados ali. Para que precisa de todos os seus dados para você concorrer a um veículo? Na verdade, inicialmente, você para pensar que o mínimo necessário que precisam para fazer com que você participe daquele sorteio daquele carro é pelo menos o seu nome e o seu número de celular. O seu nome para te identificar e o seu celular para entrar em contato caso você seja premiado. Não precisa de todos aqueles dados daquela ficha que eles oferecem. Então você já começa a se questionar: será que os seus dados realmente não têm importância? Será que a gente pode sair fornecendo eles para todo mundo de qualquer jeito, sem saber para quê? Ou quando você vai olhar, visitar uma loja no seu celular, uma loja de roupas, por exemplo, e você não está comprando nada ainda, você só está olhando ali os produtos disponíveis. E só para você olhar aqueles produtos ou você acessar dentro de algum deles, você precisa se cadastrar. Mas por que eu preciso me cadastrar para ver os produtos se eu ainda não estou comprando nada? Se eu ainda não estou efetivando nada? Ou quando não pede o cadastro, mas quando você acessa, você recebe aquela mensagem: coletamos dados para melhorar a sua experiência. Você só vai lá aceitando, aceito, vai confirmando tudo, accept. Você não está nem vendo por que eles estão coletando, o que eles estão coletando, para que, como, de que forma. A gente não tem esse costume de ler, a gente só vai aceitando. Então, naquele aceite universal de todas as informações que você dá ali o consentimento sem você nem perceber, você está permitindo o acesso por aquela empresa, aquela organização, aos seus dados de uma forma desenfreada, para eles fazerem o que quiserem com seus dados, compartilharem com quem quiserem, analisar você de todas as formas. Mas, Stephanie, por que isso acontece? Deixa eu contar um segredo para vocês, que não é tão segredo assim. É através dos nossos dados que as empresas conseguem melhorar os seus produtos e serviços. Porque é através dos nossos dados pessoais que elas conseguem identificar o nosso perfil de consumo, os nossos gostos, as nossas preferências. É como se eles criassem um avatar da nossa personalidade para identificar: olha, a Stephanie gosta desses produtos, ela gosta dessa cor, ela se interessa por esportes, maquiagem, conteúdo sobre LGPD. Eles conseguem identificar quais os meus gostos e as minhas preferências através dos meus dados. E com isso, ele consegue melhorar os seus produtos e serviços. Então ele vai analisar a Stephanie, a Maria, a Joana, o José, o Paulo, consegue ver todos os perfis e direcionar estrategicamente os produtos e serviços para uma melhor experiência daquele usuário
quando ele vai visitar aquele site, aquele aplicativo, e até mesmo direcionar as melhores ofertas de publicidade e propaganda para determinadas pessoas. Então, essa coleta desenfreada de dados pessoais começou a gerar muitos abusos para os consumidores. Porque nós, no dia a dia, a gente não quer ficar recebendo propaganda disso, aquilo, ligação, oferta, e-mail, até mesmo de uma empresa que você nunca entrou em contato. Então, viu-se a necessidade de se criar uma lei para colocar as condições de como as empresas e as organizações vão usar aqueles dados pessoais, que regulamenta o uso dos dados pessoais. Então, a lei brasileira ela foi inspirada na GDPR e ela veio trazer o seguinte: o modo como serão realizado o uso dos dados pessoais pela empresa, as condições para o uso desses dados. Então, ela veio trazer com base nos princípios, as bases legais, transferência internacional de dados, os direitos do titular, o uso de dados pessoais por órgãos públicos, as sanções da LGPD, entre outros dispositivos. Então, com isso, muitas pessoas tiveram a falsa sensação de que, meu Deus, as empresas não vão poder mais utilizar dados pessoais. Como que vai fazer a oferta dos produtos e serviços? Como que vai trabalhar no dia a dia? Como que vai fazer o cadastro? Como que vai inviabilizar o negócio da empresa? De maneira nenhuma a lei veio fazer isso. A lei ela não veio proibir nada. Ela não veio prejudicar o modelo de negócio de ninguém. Ela veio apenas fazer o seguinte: olha, empresa, você pode usar os dados pessoais, você pode tratar os dados pessoais, mas dessa forma. Ela veio trazer os requisitos, as condições. Ela veio apenas regulamentar. Então, se a organização, se a empresa passar pelo processo de adequação, onde é incorporado dentro da empresa ou organização a legislação nua e crua, ou seja, inserir os requisitos da lei dentro da empresa, ela está dentro da legalidade, ela está apta a usar os dados pessoais e está tudo bem. Porque antes de tudo, a gente precisa lembrar e precisa frisar isso todos os dias para todo mundo, tanto para empresas, tanto para as pessoas físicas, que somos nós, consumidores, que os dados pessoais são nossos. Os dados pessoais são das pessoas físicas, das pessoas naturais. Os dados pessoais não são da empresa. Muitas empresas acham que, mas os dados pessoais são meus, eu faço o que eu quiser. Negativo. Toda pessoa, ela nasce, né? Um bebê, quando ele nasce com direitos e obrigações. Ele nasce, depois ele tem um número de um RG, de um CPF. É um número que identifica ele, que diz respeito a quem ele é, que identifica ele no mundo. Que atrás dos dados pessoais tem uma pessoa com gostos, com sonhos, com desejos, com opiniões, que tratam-se de pessoas. Dados pessoais é sobre pessoas, não é sobre negócios. Trabalhando dentro da legalidade, não vai prejudicar de nenhuma forma a sua empresa, não vai prejudicar de nenhuma forma o seu dia a dia. Então, mais do que demonstrar a preocupação com a legislação, é demonstrar a preocupação com as pessoas. A gente tem que pensar em dois lados. De um lado, a conformidade da empresa, porque a legislação exige, e de outro lado, a demonstração com a preocupação com a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos seus clientes, das pessoas que consomem o seu produto ou o seu serviço. Então, se a empresa trabalhar com esses dois pontos alinhados dentro da legislação e preocupando com a privacidade e a proteção dos dados dos seus clientes, ela está num programa de compliance, de conformidade completo. Quando ela vai funcionar no primeiro momento, ela precisa de todas aquelas exigências legais para ela funcionar, seja um alvará de licença, seja outra legislações pertinentes ao início de uma empresa, né, quando ela começa a funcionar. A LGPD é uma delas, é uma das leis de conformidade. Assim como temos a lei anticorrupção, de segurança do trabalho, são leis de compliance, de conformidade. Muito legal a gente falar dessa legislação, inclusive porque em fevereiro desse ano, 10 de fevereiro de 2022, foi criada uma emenda constitucional, onde inseriu um inciso no artigo 5º da Constituição Federal, a proteção de dados pessoais como direito fundamental. O artigo 5º, inciso 79, diz o seguinte:
é assegurado nos termos da lei a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, partindo da premissa de que o direito à proteção de dados agora é um direito constitucional, a gente vê que o legislador está cada vez mais lapidando o tema. Então, os titulares dando efetividade aos seus direitos, né, à sua honra, à privacidade e à proteção de dados, vão ajudar a dar mais efetividade na legislação, preenchendo essas lacunas, esses espaços existentes ainda, porque como é uma lei nova, ela vai estar sempre em constante adaptação. Sempre vão vir novos regulamentos, novos posicionamentos para cada vez mais tornar a lei mais completa e assim gerando um sistema jurídico mais eficaz em relação à legislação. Passando por um breve histórico da LGPD, em 2010 ocorreu a primeira consulta anteprojeto da LGPD, onde ali se pensava em pequenos passos do que poderia ser um projeto. Em 2013 e 2014, teve um caso muito conhecido, do caso Snowden, que foi um administrador de sistemas que denunciou os Estados Unidos por um grande esquema de espionagem da até então presidente Dilma Rousseff no ano de 2013 e 2014. Em 2014 nós tivemos o Marco Civil da Internet. Em 2015 tivemos a segunda consulta pública do anteprojeto da LGPD, com a junção aí de outros projetos. E em 2018 então a GDPR, juntamente com aquele caso famoso da Cambridge Analytica. Para quem quer saber mais, pesquise no Google o caso Cambridge Analytica, que é um caso de uma empresa prestadora de serviços, prestava serviços dentro do Facebook. E ela realizava alguns testes, como aqueles, qual o signo que combina mais com o seu, qual o seu perfil, como você se vê daqui a 3 anos, aqueles testes assim. Mas esse teste coletavam dados pessoais para identificar qual o perfil daquela pessoa, por exemplo, se era feminista, se era contra ou a favor do aborto, coisas desse tipo, para identificar o perfil dela, direcionar então propagandas políticas para aquela pessoa para manipular os votos na eleição do Trump em 2016. Então eu passei aqui um pouquinho com vocês sobre o que é a Lei de Proteção de Dados, por que ela veio, por que ela foi inspirada, qual a importância dos nossos dados pessoais no mundo para as empresas. Já que eu falei de um caso para vocês aqui no final do vídeo, eu vou deixar uma sugestão de filme para vocês assistirem. Na Netflix, assistam Privacidade Hackeada. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre como funciona a coleta dos dados e no que eles podem ser prejudiciais se utilizados da maneira incorreta.